2 minutos. Nós somos testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair e desonrado sei que serei. Pior ainda, nem da minha mãe não terei. É sua fé sendo usada por uma empresa americana safada. Agora eu quero sair e desonrado sei que serei. Teremos 2 minutos, nós somos testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair e desonrado sei que serei. Pior ainda, nem da minha mãe não terei. É sua fé sendo usada por uma empresa americana safada. Agora eu quero sair e desonrado. Teremos 2 minutos, nós somos testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair e desonrado sei que serei. Pior ainda, nem da minha mãe não terei. Eles apagaram meu nome, mas não a minha dor. Fui invisível no mundo que antes me deu calor. Passei por portas que agora estão fechadas. Família e amigos, essas vozes que foram caladas. Me chamam de perdido, traidor, um vilão, mas não enxergo o peso que carrego no coração. Sou um exilado entre aqueles que me amavam. Hoje um estranho nas vidas que me abraçavam. Vivo, mas tô morto. Respiro, mas sem ar. Um fantasma no espelho, sem lugar pra ficar. Morte social, me enterraram sem chorar. E eu caminho sozinho, tentando me achar. As lembranças são espinhos que ferem minha alma. Momentos felizes hoje roubam minha calma. O silêncio me cerca como um muro gelado, e o amor virou memória de um tempo apagado. Os olhares me evitam, o desprezo é real. Um exilado na vida, condenado ao final. Será que mereço essa cruz que me impuseram? Ou é a liberdade o preço que deram? Vivo, mas tô morto. Respiro, mas sem ar. Um fantasma no espelho, sem lugar pra ficar. Morte social, me enterraram sem chorar. E eu caminho sozinho, tentando me achar. Gritei por socorro, mas ninguém quis ouvir. Me
Minhas lágrimas secaram, só resta insistir. Na dor encontro força no vazio. Um motivo se não tenho mais ninguém, preciso ser meu abrigo. Hoje levanto das cinzas que me fizeram cair. Se a morte social é o preço, eu escolho seguir. Não sou o que me chamam, sou mais do que pensei. E mesmo no deserto uma flor eu serei. Vivo mais lutando, respiro pra provar que a morte social não vai me calar. Sou mais que o desprezo, sou mais que a dor. E na minha história eu sou o autor. Eles me esqueceram, mas eu me lembro. Sou chama que queima e renasce no vento. O fogo não é o meu fim, é o começo da força que há em mim. Crescem sobre regras sem direito a sonhar, vivendo na sombra de um medo a assombrar. Armagedon, a culpa, a pressão pra seguir. Um mundo tão pequeno, difícil de sair. Olhos no chão, coração a chorar, com medo de errar e tudo desagradar. Sonhos presos, trancados no coração, mas no peito ainda bate uma revolução. Filhos do silêncio, gritos sem ecoar, presos numa fé que não os deixa voar. Comemorações negadas, amizades proibidas, buscam a verdade pra resgatar sua vida. Na escola, sozinhos, sem festa pra ir, enquanto outras crianças aprendem a sorrir. Estrelas nos olhos, sonhos na mão, mas a vida impõe outro sermão. Tantos limites, futuro em restrição. Não se perca no mundo, diz a pregação. Mas o coração clama por liberdade, por o amor que não julgue ou degrade. Filhos do silêncio, gritos sem ecoar, presos numa fé que não os deixa voar. Comemorações negadas, amizades proibidas, buscam a verdade pra resgatar sua vida. Se questionam, são culpados, marcados pra cair. O amor que era eterno pode até se extinguir, mas a alma é livre, ninguém pode acorrentar. Um dia encontram forças pra recomeçar. Filhos do silêncio, prontos pra gritar, desatam os laços, começam a voar. Deixam pra trás a dor e a ferida e seguem firmes em busca de uma vida. Filhos do silêncio agora podem ouvir a voz da verdade que os faz resistir. Não mais sozinhos, encontram sua luz, o fardo do passado enfim.
Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Sejam bem-vindos uma vez mais no dia de hoje, nesta live especial com meu querido amigo, companheiro aí, em ajudar a despertar pessoas, Manuel Gomes, né? Libertos e Felizes, que é onde ele faz o trabalho dele tão bem feito, né? Uma pessoa simpática, instruída, uma pessoa de mente aberta, uma pessoa muito amável, que para mim é um prazer recebê-lo aqui. E ele vai estar com a gente. O tempo dele é limitado, ele tem uma horinha para estar com a gente. Assim que nós vamos tentar espremer a laranja até ficar o bagaço, entendeu? Nós vamos espremer a laranja até ficar o bagaço para que ele possa falar para nós tudo aquilo que ele tem para falar. Tudo aquilo que ele pode ajudar a todos nós. Assim que eu vou dar as boas-vindas já, sem maiores preâmbulos, a Manuel, meu querido companheiro aqui do ativismo e amparo e força para muitos dos ativistas. Manuel, querido cearense, bem-vindo aqui ao nosso canal uma vez mais, Manuel, ao canal Adriano, a voz dos que não falam. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir, à medida do possível, para ajudar os que estão saindo, para aquele que já saiu e quer ajudar um familiar. Então, a gente desenvolveu algumas técnicas, né? É um livro que a gente está, no futuro, lançando 50 técnicas para ajudar. E muitas dessas técnicas eu ajudei, fiz para ajudar outros e, na prática, conseguimos. Então, estamos aqui para ajudar. Se essas técnicas podem realmente, né, que é o que eu acredito, ajudar pessoas, isso é fantástico. Deve ter a porta aberta em vários canais para que você possa divulgá-la, né? Porque o objetivo é divulgar, né, maneiras e ajudar pessoas a ter o mínimo de consequências possíveis, né, de sequelas possíveis. Sabemos que é impossível sair sem sequelas, é impossível. Mas se você pode minimizar essas possibilidades, é fantástico, não é? Claro, Manuel, que quando eu pensei neste artigo e eu dei uma lida por cima dele, né, eu analisei que é bastante amplo, é bastante versátil, mas também tem que levar em consideração, né, e eu acho que você vai explicar isso, que cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma família, cada pessoa tem uma maneira de ver as coisas e a sua experiência dentro da torre de vigia, embora as consequências são iguais praticamente para todos, porque o ostracismo é algo generalizado para aqueles que saem, não é? Ainda que você não ficou com família lá dentro, mas amigos ficaram, pessoas conhecidas que te ostracizam. Então, você tem aí esse material fantástico que eu vou compartilhar na tela, mas você gostaria de dar uma introdução pequena aí, uma palavrinha para as mais de 50 pessoas que já estão aqui conosco? O que podem esperar dessa análise de hoje, de você? Pronto. Essa análise são as 10 melhores técnicas. Escrevemos 50 para ajudar outros, né? Eu já saí da organização há mais de 5 anos. Temos ajudado muita gente a sair. Por exemplo, o meu sogro passou 50 anos dentro da organização, professava até ser ungido. Então, com algumas técnicas, conseguimos libertar ele de lá, abrir a mente. A minha esposa passou mais de 30 anos sendo pioneira regular. Também conseguimos desbloquear ela com algumas técnicas, né? E como eu sou estudante de psicologia, sou formado em terapeuta já, então a gente já atende muitas pessoas. Estou vendo aqui que tem 3 pessoas aqui que trabalham com a gente, que recebem acompanhamento psicológico. Então, algumas pessoas que saem da organização saem com traumas. Então, essas técnicas servem para desbloquear pessoas. Eu tenho muitos casos para contar aqui, e nesse tempo a gente vai tentar abordar aqui o máximo possível para quem está nos ouvindo, ajudar aquele familiar que está ali na torre e a gente quer tirar ele, e ele está meio resoluto, mas com tato, no jeito a gente consegue. Então, essa live é especialmente para isso. Fantástico. Você falou uma coisa aí, né, que eu gostaria de matizar, e me corrige se eu estou equivocado. Você falou assim, muitas pessoas que saem com traumas, né, e eu diria que todos. Eu não diria muitos, eu diria todos, porque eu não vi até agora, com 3 anos de canal, eu não vi, Manuel, alguém que dissesse assim,
Eu não tenho sequelas nenhuma, eu não tenho nenhum problema. Teve até o Esvaldo Vieira, que é um ancião, que foi ancião, falou: não, eu saí todo mundo, tá? Mas ele acompanha o canal, ele vem aqui, ele conta coisas, quer dizer, alguma coisa ficou, alguma sequela ficou. Outras são mais severas em alguns, mais suaves em outros, mais sequelas, então, não é? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, né, para que a gente não perca muito tempo. Eu vou partilhar aqui com o pessoal na tela, né? Este material fantástico que vocês produziram, não é? Deixa eu ver como está saindo aí. Deixa eu ver como está saindo para o pessoal ver. Tá legal, tá legal. Deixa eu só mudar, tentar mudar um pouquinho aqui para a gente ficar diferente. Deixa eu ver. Aí, assim eu acho que. Não, assim não. Assim não. Deixa eu ver assim, vamos ver. Assim melhor. Olha aí, assim ficou melhor. Ah, ficou bom. Assim ficou bom, né? 10 dicas Top. poderosas, olha aí, 10 dicas poderosas para ajudar alguém a sair das testemunhas de Jeová. Explica um pouco para nós. Eu vou seguindo aqui, conforme você for falando para mim, eu vou passando a página. Fala para nós aí, vai explicando, Manuel. Tudo bem, vamos lá, né? Primeiro eu quero saber, as pessoas que estão ao vivo aí, se o som tá bom, o pessoal está escutando o som direitinho. Vocês estão escutando bem? Olha, eu pelo menos estou te escutando maravilhosamente, né? Então vamos saber do pessoal. Pessoal, vocês estão escutando bem o Manuel? O som dele está um pouquinho mais baixo que o meu, eu acho. Mas eu, pelo menos, estou escutando bem. E vocês? Estão nos escutando bem? Pessoal que está aí no chat, dá um feedback para nós aí, por favor. Vocês estão nos escutando bem ou não? Nos falem aí, por favor. Como está o som? Fala, Manuel. Conversa aí, Manuel. Bom, pessoal, vamos lá. Então, essas técnicas... eu tive uma live com o Osmanito, contando um pouco sobre a minha história lá. Mostrei relatos de como conseguimos desbloquear algumas pessoas. E algumas pessoas, olha, muitos comentários lá na live do Osmanito perguntando como é essas dicas, fala pra gente como é que a gente faz. Muitos entraram no meu WhatsApp perguntando, eu tenho meu esposo, eu queria muito ajudá-lo. Tem a minha irmã que está lá dentro, como ajudei a ajudar, às vezes atrapalha. Aí ganha o título de quê? Apóstata. Eu levei esse título no começo, fui tentar ajudar minha esposa, já estava desbloqueado, querendo sair da torre. Ainda era ancião lá dentro, mas estava desbloqueado. Quando eu fui ajudar a minha esposa, eu cometi vários erros, que eu vou falar aqui, e ela me chamou de apóstolo. Eu nunca pensei em casar com uma apóstola. Então, eu fui pensar, estudar sobre técnicas para ajudá-la, e depois que ela me nomeou como apóstolo, 2 meses depois, ela pediu dissociação também. Olha aí. Né? Então, aí, olha, começa 10 dicas poderosas para ajudar alguém a sair das testemunhas de Jeová. E aí tem em amarelo, com amor, paciência e conhecimento. E aí você começa explicando quem sou eu, não é? E você diz aí, meu nome é Manuel Gomes Matias, fui testemunha de Jeová por muitos anos e conheço de perto os desafios, medos e dúvidas que muitos enfrentam dentro dessa religião. Hoje, uso minha voz e minhas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, para compartilhar reflexões, histórias, motivação e libertação. Criei meus canais para acolher quem está despertando, oferecer apoio emocional e mostrar que existe vida, esperança e muita felicidade fora das amarras das testemunhas de Jeová. Libertos e felizes é mais do que um nome, é um propósito. E aí diz, saiba mais, que leva para as tuas redes sociais, que eu já dei uma olhadinha. Né? Você quer entrar aqui ou não precisa? Pode entrar aí para o pessoal conhecer. Esse material vai estar disponível. A gente vai deixar na descrição do vídeo, ou então no comentário, nos comentários aí. O pessoal vai clicar nesse link, vai ser direcionado para outra coisa. Eu vou pedir agora, por favor, para os meus seguidores não enviarem, de momento, o WhatsApp para mim, porque me atrapalha aqui no manejo da tela compartilhada. Por favor, pessoal, não me enviem o WhatsApp agora. Eu peço, por favor, ok? Para que eu possa manejar legal isso aqui. Um beijinho para todo mundo aí, que me envia com carinho. Vamos entrar aqui, então. Vamos ver. Pode fechar essa parte aqui.
Deixa eu fechar isso aqui, não sei como é que fecha esse trem. Não está deixando. Clica na tela, não. Clica na tela lá do canto que dá certo, na branca. Aí, isso. Aí está. Pronto. Clicando nesse link, você vai ter acesso aí ao nosso canal. E depois clicando, não precisa clicar, Adriano, mas Sim. Clicando no YouTube, vai para o YouTube. No Facebook também, nós temos um Facebook com mais de 5 mil pessoas aí, Testemunhas de Jeová. Tem um grupo também. Sim. Abaixo tem um WhatsApp. Instagram do lado, tem um TikTok também. Nós temos também um Kawaii, tem quase 100 mil inscritos lá também, mas a gente não usa muito. E abaixo tem os livros, né? O livro O Fomos Testemunhas de Jeová, que a gente lançou, tanto aquele aqui, existe ele em PDF, ali a pessoa clicando ali, é um valor muito simbólico o PDF dele, não sei se é R$3 por aí, e pode adquirir também em papel, que está pela Amazon e outros sites. Esse livro tem experiência de 5 ex-superintendentes também, e algumas técnicas também tem neste livro, e os depoimentos que está aqui não está no canal, porque são pessoas que não quiseram aparecer, pessoas que ainda estão na torre. Por exemplo, tem 2 superintendentes que lançaram as experiências aqui, mas eles ainda estão na torre, não como superintendente, mas como ex. Então, esse aí é o layout que aparece as plataformas do nosso canal. Como eu digo, como eu falei lá no finalzinho, o Libertos e Felizes não é só um canal, ele é um propósito, né? Para ajudar as pessoas. Legal. Voltamos então na outra página? Voltamos. E só um adendo, muitas pessoas perguntam por que, né, o livro é Fomos Testemunhas de Jeová e o canal Libertos e Felizes. Então, eu expliquei em outra live que antigamente o canal se chamava Fomos Testemunhas de Jeová. Sim. E hoje, assim como a organização tem as novas luzes, nós temos também a nova luz. Então, a nova luz é Libertos e Felizes, né? Legal. Muito bem. Baixo a página ou não? Como fazemos? Continuamos? Pode baixar um pouquinho. 10 dicas poderosas para ajudar alguém a sair das testemunhas de Jeová com amor, paciência e conhecimento. E aí tem o primeiro ponto, que é, né, vamos colocar aqui. Primeiro, conquiste com acolhimento, não com confronto. Explica para nós, Manuel. Pronto, as testemunhas de Jeová, elas já vivem num mundo cheio de medos, né? Por exemplo, ontem mesmo, uma testemunha de Jeová, e muitos entram em contato comigo devido à guerra, Israel, Irã, aquela coisa toda, né? A organização já se prepara para uma revista lançando o Paraíso, o Armagedon, inculcando a doutrina do medo, nós chamamos lá. Então, o testemunho de Jeová tem vários traumas, tem medo e tal. Se a gente confrontar direto, é pior, elas se fecham. Então, a gente acolhe a pessoa, né? Acolhe a pessoa, diz que tem que conquistar com empatia. Tem que lembrar que quando a testemunha de Jeová vai na casa da gente, das pessoas, ela não vai atacando a religião. Ela vai, olá, tudo bom, como é que está você? Vai com aquele carisma. E é aí que vocês que estão aí foram enlaçados pelo carisma, pelaquela pessoa que veio cordial na porta, conversar e tal. Por exemplo, eu me lembro que quando tem lá no livro o Raciocínio à Base das Escrituras, quando a gente encontra alguém evangélico, testemunho de Jeová acha o quê de um evangélico? Acha que ele está na religião falsa, né? É o demônio e tal. Mas como é que a gente faz? Quando chega lá, a pessoa diz, eu sou evangélico. A gente diz, que bom, vamos falar sobre Jesus. Exatamente. Não confrontou. Então, o primeiro passo, quer conquistar alguém, quer tirar alguém do testemunho de Jeová, não confronte. Vá com acolhimento, entusiasmo, com alegria. Lembre-se da abordagem que você fazia lá no campo. Faça do mesmo jeito em casa, nas redes sociais, com amor e carinho. Perfeito. E aí fala, não com confronto, que é o que você está dizendo, né? Assim como eles abordam com simpatia nas pregações, você também deve conquistar com empatia. Evite ataques à religião, ganhe o coração da pessoa primeiro, depois a mente. Primeiro ponto, bastante interessante esse, e muito bem meditado e estudado, me pareceu, né? Agora, o segundo ponto, né? Use perguntas poderosas que geram reflexão. Explica para nós, Manuel.
Pronto, as perguntas, elas são muito importantes. Por exemplo, a Testemunha de Jeová, quando a gente era, se chegava de casa em casa, a gente fazia pergunta, né? Olá, tudo bem? Já se perguntou se um dia a maldade vai acabar? Será que um dia a morte vai ter fim? Ou seja, perguntas. E a gente aprendeu naquele livro lá da escola, né? Eu sou da época da escola. Hoje não existe mais a escola do Ministério Teocrático. O manual da escola do Ministério Teocrático. Exato, lá tem um uso de perguntas. Aí existem perguntas abertas e perguntas fechadas. Fechada dá a opção só de sim ou não. Aberta dá a opção da pessoa se expressar. Então, quando a gente ia no campo, a gente perguntava para as pessoas para se expressarem. Então, um dos recursos que eu usei para minha esposa, perguntava, será que a Testemunha de Jeová é a única religião verdadeira, filho? Aí pronto, saía de perto, fazia essa pergunta, porque a pessoa depois vai ficar pensando, será realmente? Aí eu dizia, será que é justo cortar o laço com alguém só porque ela pensa diferente? Aí a pessoa fica meditando. As perguntas têm um poder de abrir a mente. Você faz a pergunta e sai de perto. Não espera a resposta. Então você vai ter sozinho. Você deixa uma reflexão, na verdade. Uma pergunta à base de reflexão para a pessoa, né? E você quer que eu clique aqui nesse apartado? Ou precisa ou não? Ou é o mesmo? É o mesmo. Todos esses links vai justamente para o canal, para aquela página lá. Perfeito. Continuamos então para baixo. Vamos ver, né? 10 dicas poderosas para ajudar alguém a sair da Testemunha de Jeová com amor, paciência e conhecimento. O apartado 3 diz o seguinte: plante pequenas dúvidas com calma. Explica para nós, por favor. Pronto. Dúvidas, né? Com certeza, quando nós íamos por campo, a gente plantava dúvida também nas pessoas. Então, a gente pode despertar as pessoas com dúvidas, fazendo contradições das doutrinas da organização. Por exemplo, sobe só um pouquinho o documento. Por exemplo, perguntando... Sim, subiu um pouquinho o ponto 3. Isso. Pronto, aí. Por exemplo, perguntas sobre a questão do sangue. Será, filha, que se a gente tivesse um filho, nós iríamos deixar realmente ele morrer por causa dessa doutrina do sangue? Isso eu perguntei à minha esposa. Então, aí saía de perto. Existem as perguntas lá no ponto 2. Esse 3 é fazer reflexão, deixando a dúvida lá, na mente da pessoa. Por quê? Porque as doutrinas da organização mudam. Se perguntar também sobre as doutrinas, peraí, por que muda tanto essas doutrinas? E sai de perto, com calma, sempre. Falar sobre o Armagedon. Eu sempre fiz a questão, sabe, Adriano, de ter calma. Sim. Calma. Tá me escutando, então, Manuel? Estou escutando. Estou escutando, sim. Sim, a calma é algo, é uma das qualidades fantásticas para poder, né, abrir portas. E não é fácil, às vezes, ter calma quando você tem certeza de que você está falando algo correto e a pessoa está totalmente enganada e não quer dar o braço a torcer. Aí precisa trabalhar muito a calma, né, Manuel? Exatamente, é fugir da agressividade, né? Eu me lembro que eu tentei uma vez desbloquear o meu sogro e eu, na ânsia de querer tirá-lo de lá, ele já estava começando o processo. Eu somente, mas o senhor tem a cabeça dura. Eu me estressei, né? Chamei de cabeça dura, aí fechou a mente. Aí toma aí mais um mês. Todo o processo que eu vinha, mais um mês com a mente fechada para libertá-lo. Então, fugir da agressividade. As Testemunhas de Jeová, elas são pessoas sensíveis. Qualquer tipo de agressividade, eles vão pensar que está sendo confrontada, ameaçada. Então, vamos fechar logo. Que vem de Satanás, né? Que vem de Satanás. Sim. Isso é. Sim. Passamos para o ponto 4 ou não? Ponto 4. Ponto 4. Desperte o pensamento crítico com documentos e contradições. Explica para nós, querido. Pronto. Então, depois que passou pelos pontos 1, 2, 3, aí é a hora de trazer alguns pontos interessantes dentro das publicações. Porque se você trazer de fora, vai dizer o quê? Apostasia. Sim. Aí o que eu fazia? A organização tinha uma tática muito interessante que eu achei legal na época. Isso foi em 2009, por aí saiu um artigo de A Sentinela, onde a esposa tinha um marido descrente, né, mundano, usava essa expressão, mundano. Aí a organização incentivou o quê?
deixe revistas abertas perto da cama, aí você ganha seu marido. Aí lá a experiência mostrava que o marido de vez em quando olhava a revista aberta, aí por curiosidade, e olhar. O resultado, nós não sabemos se foi a verdade ou não, essas experiências da organização. O marido, por fazer isso, se tornou testemunha de Jeová, porque ele ficava bisbilhotando. Sim. Pensei nessa questão na época que eu estava tentando desbloquear uma das minhas cunhadas. Ficava pensando como é que eu faço, ela não escuta. Aí, quando eu ia para casa lá onde ela mora, eu levava, uma vez eu levei a minha carta de dissociação e dei para cada um e deixei jogado assim. Ele de início nem olhar, não queria olhar e tal. Depois eu vi pela brecha da porta que estava olhando a minha carta. Olhando a minha carta de dissociação. Em casa, eu fazia do mesmo jeito. Eu pegava artigos da organização, artigos antigos, que já tinha passado, Nova Luz tinha surgido, eu imprimia e deixava no canto. Do nada, minha esposa estava lá, ó. Aí depois, eu lançava um contradizendo aquele artigo. Aí ela lia, depois eu comentava, filho, eu estava lendo uns papel ali, a organização pensava assim, agora assim, aí, ué. Então, esse ponto 4 é documentos que a gente tem que usar da torre mesmo. Se usar matéria fora, vai ser tido como apóstolo. Mas uma pergunta, Manuel. Nesse caso, eles não vinham, os teus familiares, com aquela desculpa. É que a luz clareou, né? Vinha, sempre. Aí então vamos conversar sobre a Bíblia, né? Aí eu ia explicar o que significava Provérbios 4:18. Vamos pegar o contexto e tal, porque um texto sem contexto é pretexto, desculpa, né? Sim. Na Bíblia não tinha, não. Eu achei interessante aqui o que você escreveu aqui. Ó. Você já viu como a revista A Sentinela ensinava uma coisa em um ano e depois mudou completamente? Será que a verdade muda assim tão fácil? Use matérias da própria organização para que ela mesma veja que algo está errado. Ou seja, a questão é jogar a pedra no telhado da pessoa e que ela se mova para tirar, não é? Exato. A pessoa mesmo ela tem que fazer, a gente chama na psicologia, a viagem mais profunda que o ser humano deve fazer, que é dentro de si mesmo. Com essas questões, perguntas, deixa ali para pesquisar, com reflexões, a pessoa viaja para dentro de si mesmo. Quando ela viaja para dentro de si mesma, ela faz a seguinte pergunta: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na religião certa? Começou a fazer tipo de perguntas, está um pé fora. Correto. Fantástico, né? Estou gostando demais dessas dicas que você está dando e o pessoal também. O pessoal está dizendo aí, olha, a Antônia Pereira diz, obrigado, Adriano, por trazer pessoas, assim como o Manuel, para ajudar pessoas. Olha que interessante, que bonito comentário. Né? A Rosa diz, gosto muito quando o Adriano chama convidados. Olha que legal. Né? O pessoal vai agradecendo. A Eliane Nascimento, eu segui à risca essa orientação para ganhar meu marido para a organização. E também usei essas mesmas dicas para tirá-lo de dentro. Olha que interessante, né? Uma excelente estratégia, diz a Sol. Né? E outras pessoas, né? É interessante ver que essas técnicas aparentemente simples não são tão fáceis assim, porque mexe com as nossas emoções e a nossa paciência. Porque isso daí, eu creio que o maior desafio é ter paciência. Né? Amor a gente tem pela pessoa, né? Agora, paciência é complicado, né, Manuel? Porque, principalmente aqueles que temos um caráter mais visceral, explosivo, você não se convence de que a pessoa não consegue entender aquilo que para você já é tão claro, não é assim? Exatamente. Às vezes, na ânsia, por exemplo, quando conhecemos, entre aspas, muitas aspas, como diz o meu amigo Adriano lá do outro canal, muitas aspas, quando a gente conheceu a verdade, entre aspas, a gente queria que todo mundo conhecesse a verdade, né? Eu tentei converter a minha mãe, meu pai, meus irmãos, ninguém entrou. Mas a gente tentou, olha, isso aqui é a verdade e tal. Quando a gente sai, a gente fica com essa mesma ânsia, querendo dizer para todo mundo, ó, é uma seita, tá errado. É aí que a gente comete esse erro também. Que a gente tem que ir com passos lentos, mais firmes, passos devagar, sem agressividade. É verdade, você tem toda a razão. Continuamos com o ponto 5 ou não?
Continuamos. O pessoal aí do grupo que está aí nos comentários, eu estou lendo tudinho aqui. Podem fazer pergunta, viu, pessoal? Fiquem à vontade também. Vamos aí. 10 dicas poderosas para ajudar alguém a sair das testemunhas de Jeová com amor, paciência e conhecimento. O ponto 5 é: dê bons exemplos fora da organização. Explica para nós. Pronto. Esse ponto aqui é o mais interessante, né? O ponto 5. Por quê? Dê bons exemplos. Quando se sai da organização, sempre se diz que é apóstata, a vida vai dar tudo errado, vai se tornar bebarrão, mulherengo, né? Tem uma frase lá no livro do Raymond de France, Crise de Consciência, que diz que cristianismo é conduta. Então, a partir do momento que você sai da testemunha de Jeová, por exemplo, eu moro aqui em Fortaleza, sou muito conhecido aqui, sim, e fui orador de congresso, conheço muita gente, todo mundo me conhece. Todo mundo, saiu da testemunha de Jeová, vai beber. Eu nunca bebi, nunca fumei, eu sempre tive uma vida regrada, mas eles esperam que tudo dê errado na vida da pessoa. Sim. Cristianismo é conduta, como diz o Raymond de France. Então, você tem que se policiar. O que você está falando, Manuel, é a pura realidade da vida de cada um de nós. Porque, olha só, eu saí, não parei de trabalhar, levo uma vida correta, né? Eu consegui outra pessoa, me casei legalmente com ela. Ou seja, eu levo uma vida dentro do que eu considero correto. Não tem nada contra como outros levem a vida, né? Mas eu, dentro dos parâmetros que eu considero legal e moral, eu levo minha vida. Mas meu pai ligou para mim, depois de 1 ano sem falar comigo, 1 ano e pouco, e me viu bem e falou: mas você está bem assim? Ele assustou. Porque o que ele esperava era ver uma pessoa devassa, um arrebentado, um destroçado na vida, como um mendigo. E ele não, ele viu um homem que estava melhor que antes. Isso é um ponto bem interessante, porque as testemunhas de Jeová não entendem. Como é que uma pessoa deixou, entre aspas, muitas aspas, a organização de Deus e está numa vida boa? Por exemplo, quando eu deixei a organização, eu comprei outra casa, reformei a outra, aluguei outra. A minha vida financeira melhorou. A minha vida pessoal melhorou, físico e tudo. E eles não entendem, eles pensam: peraí, que negócio é esse? Saiu daqui da verdade e está bem? Então, é um choque. A nossa vida é um bom testemunho para quem está lá dentro. Para eles saberem, não, ele saiu e está bem. Ele está bem. Porque tem pessoas que saem e vai ao outro extremo. E aí começa a fazer barbaridades. E aí dá motivo para as pessoas falarem o que eles pensam, né? Saiu da organização, olha, os demônios tomaram conta da pessoa. É o que eles dizem, as testemunhas de Jeová. Por isso aqui diz assim, mostre com sua vida atitudes e caráter que é possível ser bom, espiritual, solidário e feliz sem estar na religião. Isso quebra o mito de que fora da organização só há trevas. Fantástico, hein? Essa definição. Fantástico. Exatamente. Quando você sai da organização e leva uma vida preguiça, você é eles dão até testemunho lá. Eu vi muito isso nos congressos, dizer: olha, fulano tal, era ancião e tal, deixou a organização, hoje contraiu AIDS, filho fora do casamento. Agora, quando você sai de lá e tem uma vida boa, abalizada, eles ficam só eles não citam isso nos discursos, mas ficam pensando: peraí, que negócio é esse? Então, esse ponto 5 aí, a gente tem que mostrar que a vida fora da organização, a espiritualidade. Muitas testemunhas de Jeová ligaram para mim: você acredita em Deus? Sim, existe um ser superior e tal, fora da organização. Ele não está preso na organização. E o PJ, ele pensa assim: Deus só está ali. Então, se a pessoa está aqui e está bem, alguma coisa está errada. Então, o seu comportamento... Eles pensam ter um monopólio, né? Eles pensam ter o monopólio do Criador. Sim. Então, a ex-testemunha de Jeová, que deixa a testemunha de Jeová, lembre-se, a sua conduta é observada. As testemunhas de Jeová vão lhe observar sempre. E com a sua conduta, você dá um bom testemunho. Existe vida fora da desorganização da testemunha de Jeová. Isso é. Porque meu pai dizia uma frase para mim quando eu era criança, adolescente, ele dizia o seguinte: filho, a gente fazer o bem e ser boa pessoa, você não está fazendo nada de extraordinário. É obrigação do ser humano. Então não é porque você está numa organização, você sai dela, que você tem que agora ser um devasso, ser uma má pessoa. Não, não. Muitos de nós melhoramos nosso caráter, porque deixamos de ser escravos de uma programação mental sectária e agora temos uma liberdade para escolher ser quem somos, mas de maneira correta.
Isso daí é um bom exemplo, não é? Melhoramos nosso caráter, melhoramos financeiramente, melhoramos de muitas maneiras. E isso é um testemunho, sem palavras, visual, para quem está lá dentro. O apartado 6 diz: explique como funciona o controle mental. Como é isso aí? Explica para nós. Pronto, explicar o controle mental para a que está lá dentro querendo sair. Primeiramente, a gente não pode dizer que é seita, chamar de seita, porque é uma ofensa. Quando a gente chama a Testemunha de Jeová de seita, por exemplo, eu pego muitas testemunhas de Jeová fazem terapia comigo. E muitos sabem que eu não estou mais lá. E dizem, eu não quero que toque em religião. Tudo bem, não falo sobre religião. Durante a terapia, muitos se desbloqueiam e deixam a Testemunha de Jeová, que já aconteceu em muitos casos. Aqui, na minha rua onde eu moro, onde eu piso aqui, tem ex-Testemunha de Jeová. Fortaleza tem muita ex-Testemunha de Jeová. As que estão com depressão, fazem terapia e desbloqueiam. Então, esses que estão lá dentro, eu não digo que, olha, é seita, saia dessa seita. A gente pode falar isso nos nossos canais, nos vídeos e tal, porque é um público amplo. Mas quando a gente pega membros dessa Testemunha de Jeová que a gente conhece, a gente não pode chamar de seita, porque bloqueia, trava. Sim. Eles travam e não desbloqueiam. Por isso que a gente tem que falar de grupo de autocontrole. Olha, existe grupo de autocontrole que... Usar um termo mais técnico e mais suave. Sim, exatamente isso. Foi pensando nisso que deixa eu contar essa experiência rápida, que é bem interessante. Quando o meu canal se chamava o Fomos Testemunhas de Jeová, eu contei essa experiência lá no Osmanito e conto também no livro. Uma menina estava assistindo o canal e ela foi descoberta pelo pai, que era ancião, mãe pioneira, e ela foi expulsa de casa porque estava assistindo o canal Fomos Testemunhas de Jeová. Aí depois ela me contou, Manuel, meu pai montou para fora de casa e tal. Aí minha mãe disse que assistiu o teu canal escondido, falou para mim. Agora, o teu canal, o nome Fomos Testemunhas de Jeová é muito forte. Eu poderia até disfarçar com meu pai. Pai, era só um vídeo que eu estava vendo, não tinha nada mais. Mas ele viu que era Fomos Testemunhas de Jeová, apóstata. Claro. Então, ela me contou essa história, né? Foi é muito impactante o nome do meu canal. Hoje ela está casada e tal, recuperou a vida e tal, não é mais vítima do ostracismo, né? Inclusive ela estava aqui ao vivo nesse instante do teu canal, viu? Mas por ética eu não vou falar, porque também ela fez terapia comigo, então a gente não pode citar o nome. Claro. Mas hoje ela está muito bem, está feliz. Aí, eu pensando nisso, poxa vida, o canal é muito forte, o nome impactante. Eu lembrei o seriado Chaves, e eu sou fã do seriado Chaves, lá tinha uma menina chamada Pops. É uma menina fanha e falava meio esquisito. E essa menina fanha, ela só teve 5 ou 6 episódios no seriado Chaves, porque uma pessoa de outro país tinha uma menina que era fanha e foi apelidada de Pops. E denegriram a imagem da bichinha e tal. E o pai da menina escreveu para o Roberto Bolanos, que fazia o Chaves. Disse, olha, minha filha e tal, conhecida chamada de Pops, por causa desse seriado e tal. O Roberto Bolanos, sensibilizado com a história, nunca mais botou aquele episódio do Chaves, nunca mais botou aquele personagem no episódio do Chaves. Por amor, né? A menina, pai. E eu pensei nisso, poxa vida, o canal é muito forte. Eu vou mudar o nome para Libertos e Felizes. Pronto. Totalmente positiva essa mensagem. Sim. E outra, quem via Fomos Testemunhas de Jeová, é apóstolo, vacilão. Quando você bota Libertos e Felizes, dá aquela pergunta. Peraí, Libertos e Felizes de quê? Isso. Vou assistir isso aí. Aí assiste, desbloqueia. Então, por isso mudou o nome, né? Então, essa questão, até no palavreado que a gente usa, né? Não falar seita para a pessoa que está saindo, que ela já vem cauterizada e tal, falar seita, ela recua, fica na religião aqui mesmo. Então, bloqueia. Correto, porque você está aí individualizando com amor a uma pessoa, não é? E isso daí pode causar realmente um bloqueio se você está falando com a esposa, com o sogro, com a sogra, com o filho, com a filha, com o marido. Se você já fala, né, atacando, a pessoa se fecha totalmente e põe um muro entre você e ela. É totalmente psicologia pura, não é? Uma coisa, o apartado 7, vamos para ele? Pode ir, você que sabe.
Não, eu estou indo por causa do tempo que você tem, né? Eu estou administrando de uma maneira que o pessoal possa ver os 10 aspectos, né? Diz aí o 7. Tranquilo. Mostre que o amor verdadeiro não isola. Explica para nós. Pronto. Quando eu comecei a desbloquear a minha esposa, primeiro eu fiz o chamado desmame. Na psicologia a gente chama de desmame quando a pessoa está tomando medicamento e tal, e aquele medicamento já é uma droga, não é mais medicamento. Então a gente faz o desmame e tira-se dali. Então eu chamava ela para o cinema. No dia de reunião, uma técnica que eu não coloquei, que vai estar mais na frente, lá na 30, eu acho, fazer o isolamento do veneno. Tirar a pessoa. No dia de reunião, eu chamava minha esposa para o cinema, mais cedo. Ela nem lembrava da reunião. E não ia para a reunião. Pode falar. Ela cedia isso? Ela ama cinema. Você tem que procurar uma coisa que a pessoa ame. Então, ela ama cinema. Só que a reunião era na quinta aqui. Na quinta e domingo. Nas quintas-feiras, eu chegava cedo do trabalho. Filho, vamos para o cinema. Ela nem lembrava da reunião, porque amava cinema, ia. Aí ela, filho, a reunião. Bicho, não, amanhã a gente vai. Aí, do domingo, fazia a mesma coisa. Não com frequência, mas com tato, com jeito. Chegou uma hora que ela nem lembrava mais da reunião. Olha aí. Então, no meu caso, Manuel, eu tentei fazer essa técnica, mas a resposta que eu tinha imediata é: não, hoje é dia de reunião. Entende? Bloqueava logo, né? A pessoa. Não, é dia de reunião. Porque provavelmente isso também vai depender. São técnicas que vão ajudar muita gente, mas também vai ter aqueles que não, né? Vai ter aqueles que não acedem, né, a esse desbloqueio. Sim, sim. É porque minha esposa amava cinema. Então eu peguei uma coisa que ela amava, e na hora que, quando você conhece a pessoa de fato e sabe o que ela ama, você fala: olha isso aqui, ela ama tão aquilo que o mundo se fecha. Então o mundo da reunião se fechava, o cinema, tem um filme bom, bora. Aí, durante o filme, que ela lembrava da reunião. Aí era tarde demais, ela estava lá. Isso, Então aí você está dizendo, olha, uma das maiores armas das testemunhas de Jeová é o medo de perder a família. Mostre que o amor verdadeiro une, mesmo na diferença. Se fosse Jesus, será que ele expulsaria alguém da família por pensar diferente? Pergunta de reflexão, podemos fazer para a pessoa. Então, mostrar amor verdadeiro não isola. E fala da figura de Jesus, né? Então, sim, isso na psicologia, você está fazendo o que com a mente da pessoa? Bom, na mente da pessoa aí, eu estou por exemplo, nós que saímos da organização e já estamos desbloqueados, nós temos nossas crenças pessoais. Porém, o testemunho de Jeová ainda pensa em Jesus, pensa na Bíblia, pensa nisso e aquilo. A gente tem que usar aquilo ali para desbloquear. Eu não vou usar o que eu sei, o que eu tenho aqui, as minhas crenças. Olha, ela acredita em Jesus. Será que Jesus expulsaria alguém só por pensar diferente? Ela pensa, será? Não sei, acho que não. Né? Aí vai abrindo a mente. A gente tem que usar o que a pessoa tem na mente, não o que a gente acredita. Ok, correto. Interessante esse apartado 7, eu gostei, né, desse trabalho psicológico. Né? Lembrando que essas técnicas, elas não são ferramentas absolutas, né? Às vezes, com uma ou duas, você vai ajudar outra pessoa, essa já não vai se encaixar na outra pessoa. Você vai procurar técnica que vai encaixar de fato ali. Claro. E aqui, o aspecto 8º, ele diz: fortaleça a autoestima da pessoa. Como assim? Pronto. Muitas testemunhas de Jeová têm traumas psicológicos, medos, insegurança, incapacidade de fazer uma coisa e outra. Eu não conheci, eu conheço muitas testemunhas de Jeová, mas raras testemunhas de Jeová que tinham autoestima elevada. Eu conheci muitos depressivos, muitos incapazes de tomar decisões, tinham que perguntar aos anciãos. Então a gente tem que supervalorizar o elogio. Dizer que ela é capaz de superar os traumas, os medos. Conhecer os medos da testemunha de Jeová é o melhor ponto para tirá-la de lá. A organização nos prendeu porque nós tínhamos medo. Por exemplo, eu entrei na organização nos anos 98, 99. Eu era muito feliz. 98 teve a Copa do Mundo, né? Sim. Eu estava ali um jovem muito feliz.
Em 2000 se falava-se do fim do mundo. E o cara Testemunho de Jeová falava de Armagedon no ano 2000. Eu fiquei logo com medo. Peraí, fim do mundo, Armagedon. Você, Testemunho de Jeová, para me salvar. Usou a doutrina do medo para me colocar lá dentro. Então, a gente não usa a doutrina do medo para tirar o TJ. A gente usa o contrário, o elogio, para ela superar os traumas que tem lá dentro. Então, esse é um ponto importante, né? É aumentar a autoestima da Testemunha de Jeová, daquele que está saindo. Claro que sim. É interessante esse aspecto que você salientou aí, né? Fortalecer a autoestima da pessoa, porque justamente uma técnica de captação é entrar, eles orientam a gente na pregação a entrar e observar, ser observador e perceber aonde a pessoa está sofrendo, né? Se perdeu, se está divorciada, se é mãe solteira, se é viúva, se perdeu um filho na morte. É pegar os traumas, as debilidades, a fragilidade das pessoas e abaixo a autoestima da pessoa que está lá embaixo, né? Eles levantam, né, para dizer que a pessoa vai ter uma vida eterna, que todos os problemas vão se resolver, que ela é valiosa aos olhos de Jeová. Isso capta a pessoa. Só que esta pessoa, querendo ou não, ela tem dentro dela estas carências. Então, na hora de despertar, é a hora de também fazer isso, né, Manuel? É isso? Eu entendi bem. Exatamente, entendeu? Plenamente. Na hora de despertar, a gente vai tirando essa culpa. Por exemplo, muitos falam assim, eu vou agora cuspir no prato que eu comi, que é deixar a organização, né? Aí eu sempre digo, será que você continuaria comendo um prato que tem veneno? Será que... Aí alguém precisa dizer, é desamoroso isso. Aí eu digo, olha, se você caiu num buraco, não seria amoroso botar uma placa aqui, olha, cuidado para não cair aqui. A pessoa começa a refletir. Então, usando essa metodologia de elogiar e mostrar o contraponto que a gente vai destravando a pessoa. Lembrando, sempre com amor, paciência e conhecimento. Claro que sim. O aspecto, o nono, diz o seguinte: tenha paciência. Despertar leva tempo. Explica para nós. Pronto. Todos nós já dirigimos um estudo bíblico daquele que quer ser um eterno estudante. Eu dei um estudo de um rapaz que ele passou 3 anos estudando a Bíblia. 3 anos para se tornar testemunho de Jeová. E nesse meio tempo, eu queria logo que ele se tornasse testemunho de Jeová, porém, custou, né? Só para resumir, ele hoje é ancião, fala comigo, mas não saiu da torre ainda. Mas a gente, na época que era testemunho de Jeová, a gente tinha paciência. Quantos de nós passamos anos a fio dando estudo de alguém para se tornar testemunho de Jeová, indo no sol quente? Então, a gente tem que ter paciência também. Não desistir da pessoa. A gente não desistia das pessoas quando a gente estava lá no campo. Por que a gente vai desistir agora de tirar para uma verdadeira vida, que é a que nós vivemos hoje? É verdade. Tem toda a razão. A paciência é aquilo que eu falei no começo, né? Eu acho que o principal nessa etapa é ter paciência, porque se você observar, todos os demais aspectos, em partes, exigem paciência, não é? Todos os demais aspectos que nós consideramos até agora tem que ter certa medida de paciência, porque senão você bloqueia, você fala palavras que não devia, você levanta muros e não pontes, né? Então aqui eu achei interessante. Pode perder um filho. Eu conheço muitos casos por não ter paciência e saiu da organização. Eu sempre digo, descobriu que a organização não é a verdade, não saia logo. Calma, tenha paciência, use estratégicas, senão pode perder o filho, a esposa, o pai. E era isso que eu pensava. Poxa vida, se eu sair, eu já estava desbloqueado há muitos anos. Se eu sair agora, eu posso perder a pessoa que eu amo, minha esposa. E foi 2 anos para ela desbloquear. 2 anos me chamando de apóstata e tal. Hoje minha esposa diz que me agradece, né, por eu ter tido paciência. E eu não sei o que seria de mim se ela não tivesse saído. Porque eu amo minha esposa de fato. E a minha esposa ficar lá, eu ficaria, sei lá, não sei o que seria. Mas conseguimos tirá-la de lá. E hoje, minha esposa de vez em quando aparece em alguns vídeos por aí. Olha aí. Interessante, né? Um exemplo de êxito em salvar a própria família, né, da destruição familiar causada por esta organização. O ponto 10º diz assim:
ajude a construir uma nova vida fora da torre. Explica para nós. Pronto. Muitos que saem da organização saem com um vazio enorme. Por quê? Por exemplo, eu passei 22 anos lá, outros passaram 30, 40, 50. É uma vida. Muitos ciclos familiares estão lá dentro. Então, muitos saem com traumas, com desejo de que aquelas pessoas saiam de lá também. Muitos perdem a identidade. Muitos entram em contato comigo, e agora? Para onde eu vou? Se lá não é a verdade, para onde eu vou? Muitos saem com depressão. Eu conheço muitos que foram para outras religiões e estão se perdendo na vida. Então, tem que mostrar para essas pessoas que há uma vida fora, que ela não está sozinha. Mostrar os canais, como o seu canal, como outros canais que tem aí, grupos de WhatsApp. Eu sempre digo que tem uns grupos de WhatsApp. Existe um grupo que é o chamado Libertos e Felizes, que é o mesmo nome do meu canal. Tem um grupo lá, o nosso grupo de apoio, tem muitas testemunhas de Jeová lá. Tem outros grupos também, que eu sei que existem outros grupos, é importante, porque nós, Adriano e a todos que estão nos ouvindo, nós somos grupais, nós gostamos de grupo. Só que entramos numa seita, né? Achando que ia ser feliz lá. Então, ninguém é feliz sozinho, ninguém é uma ilha. Falava isso. Então, se você ajudou uma pessoa a sair da testemunha de Jeová, lembre-se, você é responsável por aquele que você tira. Você não vai tirar a pessoa para ela ter uma má vida aqui fora. Eu jamais faria isso. Eu conheço gente que tem que morrer dentro da organização mesmo. E se sair para cá, o mundo real, o mundo sem a Matrix, se perde. É verdade. E isso é claro, né? Diz que o amor é um oceano, não uma ilha. E nós somos pessoas sociáveis, nós somos de grupo, né? E também, este canal aqui, ele tem um grupo de WhatsApp que chama A Voz dos que Não Falam, onde tem aproximadamente 70 participantes aí do grupo, e o pessoal ali se dá ânimo, se conversa, contam o que está acontecendo na vida. Eu vejo que é super limpo, puro as conversas, e eu fico, né, feliz de que as pessoas estejam se dando motivação fora da torre de vigia, com uma comunidade que demonstra sinceridade, né, apoio emocional, que nem você está dizendo aí, ó. Né? Quando alguém sai, o vazio é enorme. Seja apoio emocional, mostre novas amizades, indique canais de ex-membros, grupos de apoio e reforce que ela não está sozinha. E tem pessoas, né, que fazem parte da comunidade aqui deste canal, que também trabalham na área psicológica, terapêutica, e que estão dispostos a ajudar. Né? Nós temos aí a Eliane Nascimento, querida, e outros de outros canais, né, como o Jefferson também, que presta esse tipo de ajuda, você, né, Manuel, e outros que são pessoas capacitadas e preparadas para isso. Então, na verdade, nós queremos agradecer, né, a todos os que estão no caminho da liberdade e da felicidade, como é o nome do teu projeto aí, do teu canal, Libertos e Felizes, não é? Então, vamos dar uma repassada breve nas 10 dicas poderosas para ajudar alguém a sair das testemunhas de Jeová, né? Pelo nosso querido amigo aí, Manuel Gomes. Ele diz aí 10 dicas poderosas para ajudar alguém a sair das testemunhas de Jeová com amor, paciência, né? E conhecimento. Claro, é essencial o conhecimento, né? Então, o primeiro ponto, né, era conquiste com acolhimento, não com confronto. Assim como eles abordam com simpatia nas pregações, você também deve conquistar com empatia. Evite ataques à religião, ganhe o coração da pessoa primeiro, depois a mente. O apartado 2, use perguntas poderosas que geram reflexão. Eles treinam perguntas estratégicas, faça o mesmo. Exemplo, se essa é a única religião verdadeira, por que tantas pessoas boas saem dela em busca de paz? Você acha justo cortar alguém da família só por pensar diferente? Super interessante. O aspecto terceiro, plante pequenas dúvidas com calma. Evite tentar despertar de uma vez. Comece com pequenas contradições da doutrina, como mudança nas datas do Armagedon, sangue, neutralidade política, etc. Mas sempre de forma suave. A dúvida germina melhor no silêncio. Fantástico. O apartado 4. Desperte o pensamento crítico com documentos e contradições, ao invés de oferecer alternativas espirituais. Ajude a pessoa a pensar por si mesma. Mostre documentos oficiais da torre de vigia, com datas de profecias
que não se cumpriram, como 1914, 1925, 1975, ou mudanças doutrinárias documentadas nas próprias revistas. Você já viu como a revista Sentinela ensinava uma coisa em um ano e depois mudou completamente? Será que a verdade muda assim tão fácil? Use materiais da própria organização para que ela mesma veja que algo está errado. Aspecto 5. Dê bons exemplos fora da organização. Mostre com sua vida atitudes e caráter que é possível ser bom, espiritual, solidário e feliz sem estar na religião. Isso quebra o mito de que fora da organização só há trevas. Apartado 6. Explique como funciona o controle mental. Apresente o conceito de seitas modernas, lavagem cerebral e controle por medo. Mas cuidado, use termos como grupo de autocontrole, ao invés de seita, para evitar rejeição. A dica 7. Mostre que o amor verdadeiro não isola. Uma das maiores armas das testemunhas de Jeová é o medo de perder a família. Mostre que o amor verdadeiro une, mesmo na diferença. Se fosse Jesus, será que ele expulsaria alguém da família por pensar diferente? Super interessante essas perguntas. O apartado 8. Fortaleça a autoestima da pessoa. Muitos ficam porque têm medo, culpa ou sensação de incapacidade. Diga, você é forte, é inteligente e merece viver com liberdade. Deus não quer filhos aprisionados. Fantástico. O nono, tenha paciência, despertar leva tempo. Lembre-se, o mesmo estudo bíblico que eles fazem com meses de paciência, você também deve aplicar com constância, não com pressa. Não desista se a pessoa voltar atrás ou ficar confusa. É normal. E o ponto 10, ajude a construir uma nova vida fora da torre. Quando alguém sai, o vazio é enorme. Seja apoio emocional, mostre novas amizades. Ou também crie, e mostre para a pessoa novas amizades. Indique canais de ex-membros, grupos de apoio e reforce que ela não está sozinha. Manuel, querido, eu achei fantástico. São 55 minutos de live. Faltam 5 minutos para dar o tempo que você me pediu. Pode fazer aí as suas últimas apreciações, um resumo se você quiser, e uma mensagem para todas as praticamente 100 pessoas que nos acompanham. Desculpa. Primeiro eu quero agradecer a todos que acompanharam a live até aqui. Quero responder só um comentário aqui da Solange. Sim. Ela me perguntou se é a gente, o canal Libertos e Felizes, que a gente faz o desbatismo. Tem alguns vídeos no meu canal que muitas pessoas que viajam para cá, para Fortaleza, querem me conhecer. Inclusive, depois da manhã eu vou conhecer o Maestro Testemunho de Jeová. Sempre quem viaja para cá quer me conhecer, quer conhecer o Cid, outros que são ex, que tem canais. Aí pergunta sobre o desbatismo. Então, geralmente, a gente leva a pessoa para uma piscina mesmo, para brincar, a gente faz o desbatismo mesmo. Então, é a gente que faz o desbatismo TJ. E não é um ritual, é só uma brincadeira, a gente bota a pessoa dentro lá e retira para ser liberto e feliz, É uma descontração, é uma brincadeira. Sim, é uma descontração que a gente faz, então é uma coisa bem interessante que todos querem fazer quando vem em Fortaleza, Então, pessoal, quero agradecer pela paciência de vocês, ter assistido a gente aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Isso aí é só um adendo, é um livro que vai ser lançado, assim como o livro Fomos Testemunho de Jeová. Nós lançaremos ferramentas, Eu sou estudante de psicologia, estudo psicologia há muitos anos, então a gente vai trazer um livro falando sobre mais ferramentas. Essas aí, as 10 principais, vai estar disponível tanto no canal do Adriano, no comentário fixado, eu vou mandar um link lá para alguém, só clicou, baixou esse documento. No meu canal também vai estar. Então, espero que alguém aplique isso aí, porque é importante, ajudar. Quem de nós não queria tirar aquela pessoa que a gente gosta? Tem gente lá dentro que a gente gosta. A gente não pode discriminar todo mundo, porque a gente foi de lá, A gente é pessoa do bem. Então, tem pessoas que estão lá que a gente gostaria de tirar de novo. Então, logo, logo, a gente vai lançar um livro sobre isso e espero de coração que todos os que estão aqui consigam ajudar outros a saírem dessa seita, aqui a gente pode chamar de seita de controle mental mesmo. E lembre-se, ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos seres desse planeta Terra que podemos transcender, ou seja, começar de novo.
Não interessa o que aconteceu na minha história, da sua, de trauma, a gente pode amanhã começar de novo. E aquelas pessoas que estão lá dentro podem começar de novo. Sempre que a gente ajude com amor, sabedoria, sempre. Novos caminhos se abram na mente, na vida de cada um de nós. E a gente vai se encontrar aí em qualquer live. Forte abraço. Obrigado, Adriano, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço por estas dicas maravilhosas que vão ajudar muitas pessoas, até a mim. Teria me ajudado muito, né? Antes, porque muitas dessas etapas eu saltei totalmente por desconhecimento e por frustração, por precipitação, que é o que acontece com muitos de nós, não é? E por isso essas dicas são tão oportunas e práticas. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão nesta live. E eu quero agradecer a você por esse bonito trabalho que você faz, que não é de hoje, é de tempo, eu estou falando em espanhol, é elogiável e é digno de agradecimento público, porque por esse trabalho que a gente faz, é sempre bom em receber pessoas como você, com esta calma, né, esta maneira equilibrada de abordar o assunto, que nos transmite calma e muitas vezes, né, nos traz aquele equilíbrio necessário na hora de tratar certos assuntos tão delicados como esses, coisa que me falta muito a mim. Então, eu admiro quem consegue, né, tratar esses assuntos e tenho que evoluir neste caminho, de conseguir este equilíbrio emocional, nesta forma mais tranquila de tratar os assuntos, que não é fácil, porque cada pessoa tem uma personalidade, é muito complicado, temos que trabalhar dia a dia. Mas a gente está aqui para isso, para evoluir. Aquele que se estanca e que para e que não evolui. E nós temos que evoluir. Eu sou o primeiro que digo que tenho que melhorar em muitas coisas. Muito obrigado do mais profundo dos nossos corações pelo teu tempo. E agora você tem que ir lá buscar a tua esposa, você tem compromissos familiares. E, como eu digo a todos, um beijo no teu coração, que a tua vida seja sempre repleta de êxito, sucesso, e que esse Criador que existe, Criador das galáxias, que eu já nem me atrevo a dizer o nome nem como ele é, esse Criador da ordem universal aí, proteja o teu caminho, a tua vida, com muita sabedoria, paciência, e o principal que eu sei que você tem, que é amor no coração, porque essas coisas que você mostrou aqui, demonstra que tem amor por trás. Um beijo no coração e saúde para você, tua família e para todos os teus. Valeu, forte abraço, até a próxima. Até a próxima, amigo. Valeu. Tchau, muito obrigado. Pode colocar nos comentários o link aí dessas dicas aí para o pessoal, viu? Se você quiser. Tá bem? Vou colocar, pode deixar. Valeu. Até obrigado. A próxima. Valeu. Eu fico aqui um pouco mais com o pessoal. Quero agradecer aqui, né, a todo o pessoal, né, que está aqui na live comigo, o pessoal querido dessa live, que hoje já tivemos uma live onde a gente destacou, né, que a Torre de Vigia atacou um dos meus canais, né? Ainda bem que atacou o canal paralelo, o secundário, que é o canal Adriano Sem Censura JW. Eles me denunciaram a YouTube, a Watchtower, Bible and Tract Society of Pennsylvania, denunciou, né, ao meu trabalho. E fez com que o YouTube retirasse um dos vídeos que tinha no canal Adriano Sem Censura. Algumas pessoas entenderam que tinham eliminado o meu canal. Não eliminou o meu canal. Eliminou um dos vídeos que eles disseram que tinha direitos autorais. E realmente, é um vídeo deles. E eles se basearam na legislação. Mas eu fiz perguntas de reflexão, né? Será que, como eles mesmo dizem, né? Muitas coisas são lícitas, mas não todas são vantajosas ou levam à vantagem, né? Então eu pergunto, né, aos líderes da Torre de Vigia, me atacaram o meu canal por causa de um vídeo com direitos autorais, faz de vocês melhores cristãos? Faz de vocês mais uma religião realmente verdadeira? Ou mostra que vocês não passam de uma empresa? É o que eu pergunto. Assim que a atitude de vocês hoje demonstrou mais ainda e reafirmou ainda mais a minha convicção de lutar contra as injustiças da Torre de Vigia. Vocês agora potencializaram as minhas forças. Se eu antes lutava forte contra vocês, Torre de Vigia, agora vocês potencializaram minha força. E eu continuarei lutando agora com força triplicada contra vocês. Esperem e verão. Então eu quero agradecer aqui a todos que estiveram no chat. Maurício Mendes, querido, obrigado. Hoje tem estreia de mais um forró.
Vamos ver se vocês descobrem qual é o tema desse novo forró. Nós falamos muito aqui, tem que ver com o Deus falso das Testemunhas de Jeová, tem que ver com o nome dele. Tem que ver com o nome do Deus falso das Testemunhas de Jeová. É o título deste forró novo, que nós vamos terminar com ele e com outros. Como vocês acham, de que assunto vai falar este novo forró? Qual é o tema deste novo forró que Maurício Mendes forneceu a este canal? Olha aí, a TF diz, Deus Reborn. Será que é Deus Reborn? Vamos ver. Assim que a todos vocês, família querida deste canal, receba o meu abraço, o meu carinho. Não vou esquecer, que me pediram. Adriano, não deixe de colocar aí, por favor, teu zap para rifa. Meu zap, 0034 64242 9963. O pessoal está comprando, hein? Sem eu avisar aqui, o pessoal está entrando e pedindo, né? E comprando. Participando, né? Com a rifa. São R$50 o número, né? Prêmio de R$5.000, outro prêmio de R$1.500 e um prêmio de R$1.000 para o final de julho. A rifa. Quem quiser, entre em contato comigo pelo WhatsApp e reserve o teu número. Pode pagar durante o mês de julho, hein? Não precisa pagar agora, ok? Deixa eu pôr aí para vocês. Tá aí, ó. Meu zap. E se você quiser reservar, foram vendidos 50 e poucos números, tem muitos números para vender ainda. No total são 277. E é um dinheirinho bom que pode cair na tua conta. Se você quer ajudar na minha volta ao Brasil, como vocês já ajudaram, participem da rifa. Um beijo no coração. Muito obrigado pela companhia e pela ajuda de todos vocês do mais profundo do meu coração. Vamos então agora com a música O Forrozão Novo, cedido por Maurício Mendes a este canal. Qual é o tema? Vejamos. Estamos em São João, não é? Então, vamos de Jeová Reborn? Vamos lá. Lá vem ele todo cheio de projeto, Jeová Reborn com cimento e concreto. Pregou pouco esse mês, tá na estaca. Mando pro jaulão, já leva uma cortada. Esquece o Cristo, o foco agora é tijolo. Tem que pagar, nem que venda até o seu olho. É o Deus corretor da torre de vigia. Vende o paraíso parcelado com taxa de hipocrisia. Jeová Reborn, o Deus da construção. Dinheiro disfarçado e drama em produção. Câmera no jaulão, roteiro de ilusão. Prega fim do mundo com efeito e edição. Te filma no campo, edita em Betel. Distribui a sentinela igual novela fiel. Você é livre desde que pague a obra e sorria mesmo com a dívida que sobra. Errou no donativo, tá sem perdão. Não fez reforma, sai da congregação. Jeová Reborn virou Deus incorporado em betoneira e terreno loteado. Faltou na construção, já tá marcado. Não viu o vídeo novo? Tá apagado. Mas se o ancião for um grande abusador, o Deus do medo ativa o modo protetor. Jeová Reborn, arquiteto do temor, constrói prédios e só conhece a dor. No palco da fé virou diretor geral, corta a fala de quem pensa dentro da moral. Filma teu rosto, censura tua razão. Luz de LED, mais coração. Escuridão, perdão, só vem com o contrato e aval. Assina aqui e não leia a cláusula final. Irmão, Jeová te ama, mas a prestação venceu, tá? Um Deus que mede fé com trema. Esse Jeová Reborn é mais escondido que anúncio de salão à venda. Jeová Reborn, Deus de reboco e papel, criado por homens com medo do aluguel. Constrói pra ele e diz que é pra você, mas se perguntar é herege sem porquê. O povo tá acordando, largando o horror, descobrindo que fé não é filme de terror. Se Deus é luz, o CG é só estelionato e o Jeová Reborn virou produto mal cotado. Ô, trem bom sou, você paga pra viajar, reza, chora e ainda acha que foi presente do céu. Mas quem tá rindo mesmo é lá em Warwick.
Lá vai o TJ com o cartão na mão, num pacote sagrado rumo à salvação. O guia é ancião, fala manso e sorrindo, mas no fundo do peito já vai extorquindo. Tem passeio em Betel, tem discurso e emoção, até máquina de doação no sagão. Falam tanto de humildade e de abnegação, mas aceitam cartão e até 12 prestação. Ô BTC, vocês são bons demais, leva o povo pra Betel, volta com os reais. Corpo governante nem precisa suar, fica lá de terno só a observar. É turismo santo com selo de Jeová, mas no fundo é um esquema pra fiel pagar. Se a fé é negócio virou profissão, e o chupa-dedo virou turista da exploração. Mostram gráfica, estude, refeitório, tudo tão limpinho, parece um escritório. É vídeo pra cá, testemunho pra lá, só não mostram o irmão que cansou de doar. No hotel tem café e leitura matinal, mas cuidado, irmão, com pensamento ilegal. Se duvidar do que o guia falar, vai sair da excursão direto pra desassociar. Ô BTC, vocês são bons demais, leva o povo pra Betel, volta com os reais. Corpo governante nem precisa suar, fica lá de terno só a observar. É turismo santo com selo de Jeová, mas no fundo é um esquema pra fiel pagar. Se a fé é negócio virou profissão, e o chupa-dedo virou turista da exploração. Lojinha com livro, gravata e broche dourado, e irmão vendendo tudo, parecendo inspirado. Mas a fé que devia ser coisa do coração, agora vem com nota fiscal de aprovação. Tem selfie na entrada, tem lágrima no chão, tem vídeo editado pra postar no jaulão. Mas a pergunta que grita no meio do povão: cadê o amor simples, sem manipulação? Ô BTC, cês são bons demais, transformar o templo num pacote de reais. E corpo governante só conta o cifrão, enquanto o fiel paga a própria ilusão. É turismo da fé disfarçado de missão, mas no fundo é teatro pra manter submissão. E o chupa-dedo na maior devoção vira parte do circo, nem vê a manipulação. Pois é, compadre, vai lá tirar foto, faz tu, chora no salão. Mas na hora da verdade, que cê levou pra casa uma lembrança e a carteira vazia, e quem manda lá em cima tá só contando lucro, com cara de santinho e bolso de patrão. No jaulão falaram que é errado questionar, é só baixar a cabeça e aprender a concordar. A doutrina vive mudando, ninguém pode contestar. Quem levanta uma pergunta, eles correm pra expulsar. Dizem que é luz do céu, mas parece vela apagada. Uma hora é certa, outra erra, e a mente fica bugada. A verdade virou fumaça, sumiu na madrugada. Se engole sem pensar, a cabeça fica pesada. Pega o bordo e a maiceta e engole esse jatobá. Mesmo que o peito ferva, é mentira disfarçada. Com jeitinho manso, hipnose. Quem tá lá dentro segura o bordo forte. Já vi gente do bem perder tudo que amava, só porque abriu os olhos e não quis viver bitolada. Com medo, culpa, ameaça, disfarçadas de palavra. Preferiu ser verdadeiro do que ter a vida acabada. Pega o bordo e a maiceta e engole esse jatobá, que vendem como algo raro, mas o estômago faz embrulhar. Cabra esperto desperta antes que fritem sua mente. Joga fora esse bordo e sai pra viver livremente. Siga em frente.
que só fere. Se a verdade for